Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Tudo isso é muito verdade, o que nós estamos vivendo hoje. Esse tema é um tema que desperta muito o nosso interesse. E eu estava me lembrando num culto como esse, a gente se lembra de muitas coisas. Mas eu quero começar a lembrar de um momento muito importante, não da minha vida, mas da igreja da Rua Azusa, que foi o início de um avivamento nos Estados Unidos. E Deus impactou aquele povo de uma maneira tão tremenda, mas tão tremenda, que numa das casas havia uma família e foi para ali um grupo de pessoas que foram cheios de maneira tal que alguns cantavam, outros falavam mistério, mas uma coisa me chamou muita atenção e chamou a atenção de muitos avivalistas, é que uma irmã que nunca tinha visto um piano na vida, eu digo, ver, tocar, e aquela irmã cheia do Espírito de Deus, ela se assentou naquele piano e começou a tocar maravilhosamente bem. E a partir daquele momento, aquela irmã nunca mais perdeu o dom, que do nada, como o irmão disse aqui, do nada lhe surgiu. Essa é uma das coisas que nos faz entender o que Deus pode fazer quando há um avivamento. O avivamento, ele tem uma função gloriosa, que é expressar de uma maneira mais clara quem Deus é de fato. Porque na verdade nós, como igreja, somos os mensageiros, os porta-vozes, somos aqueles que fazem com que outros conheçam a Deus. E quanto mais avivados, renovados, cheios do Espírito Santo, mais Deus se torna claro às pessoas. E esse tema ele é muito bacana, e eu quero parabenizar ao Felipe, a mesa, que escolheu esse tema, que é um tema realmente assim de uma profundidade muito grande, porque ele vai tratar de um assunto com 3 subtemas que são totalmente inseridos nele, que é reaviva no Senhor, na intimidade, na unidade e no ministério, ou no chamado, ou na vocação. E quando a gente olha para a obra de Deus, a primeira coisa que com certeza vem ao nosso coração é a incapacidade de realizá-la. Por quê? Porque nós entendemos que a obra de Deus é algo muito pertinente ao próprio Deus. É dele, a frase já diz, a obra de Deus. E como humanos que somos, e frágeis e fracos, nós nos sentimos que na verdade somos muito pequenos diante de tudo isso. Mas aí então é que vem exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Entendendo a nossa fragilidade, nós dizemos: Senhor, reaviva-nos em intimidade, em unidade e em chamado. Feche os seus olhos. Pai de bondade e de misericórdia, nós somos muito gratos, porque de uma maneira clara, de uma maneira expressiva e de uma maneira bastante profunda, ó Deus, o Senhor já nos tocou nesta noite, o Senhor já ministrou, o Senhor já colocou coisas nos seus devidos lugares. E Deus, te adoramos porque essa juventude tem entendido, ó Deus, o clamor do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida do Felipe, ó Deus, juntamente com os seus líderes, ó Deus, na
igreja local, Pai, os jovens do Pacheco, os jovens do Ibura, os jovens do Largo da Paz, os jovens da 3 de agosto, os jovens do Paulista, os jovens do Cordeiro. Obrigado por essa juventude, Senhor, que entendeu ser importante estar nessa noite aqui. E por isso, Pai, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, ministra segundo a essência da tua própria verdade e vontade, ó Deus. E como Filipe mesmo disse, Pai, não nos deixe voltar para a nossa casa da mesma maneira que chegamos aqui. De verdade, Pai, de verdade, Pai, como eu gostaria que o Senhor colocasse, Senhor, uma tela, ó Deus, ou uma impossibilidade lá naquela escada do Largo da Paz, e todos os que tentassem, Senhor, voltar para a sua casa da mesma maneira que chegaram aqui, não conseguissem sair, entendendo, Pai, que esse é o lugar onde o Senhor nos trouxe para mexer profundamente na nossa vida. Tu tens os teus jeitos de fazer com que o teu povo entenda a tua vontade, e nós nos submetemos à tua vontade e cremos nela, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo 73. E eu confesso para você que algumas vezes, enquanto eu meditava nesse salmo, eu me perguntava: por que, Senhor, o Salmo 73? Por quê? E o Senhor sabe o porquê, e como já disse o Ivan aqui, daqui a pouco a gente também vai saber o porquê. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf foi um instrumentista e compositor. Ele tocava instrumento percussivo. Ele foi alguém de muita importância no ministério de Davi, quando a arca voltava de Obed-Edom para Jerusalém. Era Asaf o condutor do louvor naquele período, e a gente sabe da festa que foi. Asaf foi, na verdade, a gente não sabe ao certo se ele ou da família dele, mas teve um outro Asaf, ou ele mesmo, que retornou junto da Babilônia para a reconstrução, ou melhor, para a comemoração do templo lá de Zorobabel. Ou seja, Asaf teve uma particularidade muito importante, além de compor 13 salmos. E aí a gente vai 13 ou 12 salmos, mas vamos pensar em 13, que leva o nome dele. Salmo então 73 diz assim, eu preciso de ler todo ele com você. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e robusto ou nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos solos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim.
até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes a glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, esses perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Se nós fôssemos procurar o nosso tema no que diz respeito a esse texto, nós encontraríamos seguramente em muitos versículos. Quero apenas dizer para você que no versículo 15, quando ele fala: se eu pensar em falar das palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Ele está tratando da unidade. Ele se manteve quieto, ele não foi junto com os malfeitores, ele se manteve, ainda que o seu coração insatisfeito, mas ele se manteve aquém daquilo que ele gostaria, porque ele sabia que se ele fosse atrás dos ímpios para viver na prosperidade dos ímpios, ele estaria traindo os filhos de Deus. Aqui a gente encontra unidade. No versículo 17 a gente encontra a intimidade, que é até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. E no último versículo 28, lá no finalzinho, ele fala: para proclamar todos os seus feitos, que é exatamente a ação ministerial. Então vamos lá. Reaviva-nos, Senhor, na intimidade, na unidade e no ministério, ou no chamado, na vocação ministerial. Como eu já estava dizendo, o avivamento, ele é uma ação, eu posso chamar uma ação volumosa de Deus, uma ação especial de Deus, para que, encontrando o seu povo, os torne melhores. Engraçado isso. O avivamento, ou reavivamento, ele tem a intenção de nos tornar melhores, pessoas melhores, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores namorados, melhores alunos, melhores doutores, melhores profissionais, melhores e melhores. A função de Deus nos tornar melhores não é para que nós apareçamos como melhores, mas para que Ele seja visto como Deus que Ele é: poderoso, gracioso, misericordioso, grande, excelente, digno, fiel, santo, e etc. Quando Deus traz o seu avivamento, Ele move a sua própria vida dentro da nossa vida, com que efeito? Produzir para Ele a glória do que foi feito na nossa vida. E aí então, a gente começa a pensar. Foi nos colocado que o reaviva do Senhor. Existe um clamor nessa frase. E aí então, de que maneira? Na intimidade, vamos lá? Na unidade e no ministério. Vamos lá? Aviva-nos, reaviva-nos na intimidade, unidade e ministério. Intimidade, unidade e ministério. Intimidade, unidade e ministério. Vamos pensar
que intimidade, presta atenção, intimidade é o nosso relacionamento com Deus. Intimidade trata da minha vida com Deus, ok? Alguém tem dúvida sobre isso? Não é intimidade com um amigo, não. No segundo passo, a gente vai falar, unidade é o meu relacionamento com a igreja. Unidade é relacionamento com a igreja. E ministério é relacionamento com os que estão fora da igreja. Então, intimidade, está vendo? Tu tinha consciência disso? Que coisa tremenda. Intimidade é relacionamento com Deus. Unidade é relacionamento com a igreja. E ministério é relacionamento com os que estão aguardando, esperando, os de fora, os não crentes. E aí então, o avivamento ele tem essa função de me tornar capaz de me relacionar nessas três esferas de uma maneira producente, em que com Deus o meu relacionamento, a minha intimidade produz frutos. É gostosa, é maravilhosa. Minha vida com Deus, minha intimidade com Deus, ela é verdadeira. Não existe insegurança nisso, não existe pormenores. Mas quando isso acontece? Quando eu desejo que isso aconteça, quando eu desejo que esse avivamento aconteça, que essa intimidade aconteça, o próprio Deus vem sobre mim e derrama dessa graça que me capacita a entrar para dentro do secreto dele. Tem muita gente acreditando que é impossível ter intimidade com Deus, que se relacionar com Deus é uma coisa utópica, ou então é uma fantasia, ou então é uma maneira assim muito difícil de se relacionar. Irmãos, não é não. O que Deus continua querendo é um coração quebrantado e contrito. O que Deus continua procurando são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas a gente às vezes olha para tudo isso e fala, mas como, Senhor? Como? Com o princípio do desejar. Eu sinceramente desejo conhecer a tua intimidade. E aí então, quando eu parto para isso, eu começo a perceber que eu sou incapaz. Porque eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho os meus pecados, eu tenho a minha falta de conhecimento, eu tenho as nuances da minha própria alma, eu tenho as minhas adversidades comuns. Mas aí então, Deus espera que eu vá até Ele e diga, Senhor, eu tenho todas essas questões que são empecilhos para que a gente se relacione intimamente. Mas eu preciso de uma chance. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Eu desejo te aprender. O Senhor é tudo para mim, e sem o Senhor eu não posso viver. Eu não tenho condição, mas eu tenho outra saída. E aí então, o avivamento acontece. Por quê? Porque vem sobre você uma capacidade graciosa de Deus. Talvez eu poderia, nesse caso, chamar o avivamento agora do poder do sangue do Cordeiro. Porque não foi o sangue do Cordeiro que nos abriu um novo acesso, não foi o sangue do Cordeiro que rasgou o véu do templo. Ou seja, é pelo sangue de Jesus, é pela vida de Jesus, é pela morte de Jesus, é pela ressurreição de Jesus que nós nos tornamos capazes de irmos para dentro da intimidade de Deus. Ou seja, não depende de nós. A nossa posição ela é única. Senhor, eu quero. É como o pecador que está lá, que um dia nós fomos e nós um dia falamos, chega de pecado, eu estou enojado dessa porcaria de vida, eu não quero mais isso para mim, eu decido abandonar tudo isso, porque até agora isso só produziu maledicência, maldade na minha vida. E aí, eu decido por Jesus, e automaticamente Ele me dá a oportunidade de conhecê-lo. Mas ainda eu tenho deficiências em mim, mas não é por causa das minhas deficiências que Ele vai me impossibilitar, porque Ele já veio com o sangue de Jesus sobre mim. E então Ele me pega pela mão e me traz, me arranca do lamaçal do pecado e me transporta para o reino do Filho do seu amor. Peraí,
preciso de devagarzinho aqui mesmo, porque o que eu coloquei aqui acho que é bastante interessante a gente ir vendo, mas eu preciso de entender como é que as coisas procedem. Então, a primeira coisa, Deus aviva-me por causa da glória dele, para a realização volumosa da sua bondade na minha vida, me fazendo melhor por causa do sangue de Jesus, não que eu mereça, mas por causa do sangue de Jesus. E aí então as coisas da minha intimidade, o meu relacionamento com Deus vai se tornando mais gostoso, mais divino, mais saudável. E então Deus passa a ser aquela pessoa gostosa ao meu lado. Minha oração é gostosa, meu jejum é gostoso, minha leitura bíblica é gostosa. É gostoso estar com Deus, é maravilhoso sentir a presença de Deus, é gostoso vir para a igreja, encontrar com os irmãos, evangelizar, enfim, isso tudo faz parte da minha alegria, é uma satisfação. É engraçado, a gerente da nossa conta estava conversando com os meninos, ela é evangélica, e eu achei assim muito interessante. Esses dias eu estive lá no banco e ela falou assim: pastor, eu estou tão animada. Eu falei: é mesmo, é? Me conta. Aí ela falou assim: não, porque lá na igreja agora a gente está saindo para evangelizar, e a gente ora, a gente se jejua, e ela me falou coisas tão triviais, tão comuns, tão repetidas, mas com uma alegria, com um ardor, com fogo, com uma satisfação. E eu fiquei pensando no meu coração: evangelho é isso, não é inventar modas, não. Evangelho é viver a pureza do evangelho, fazer Cristo conhecido, com a satisfação de que eu estou vivendo com Cristo e tornando conhecido. É verdade. E aí então, a primeira coisa que a gente precisa de perceber é o caminho da intimidade. Tudo está na intimidade. Tudo, todo o nosso viver, todas as nossas realizações, todo o avivamento de Deus começa na intimidade. Porque presta atenção, assim como eu disse, intimidade, eu e Deus, unidade, eu e a igreja, ministério, eu e o mundo, vamos dizer assim, né? Eu e a evangelização, eu, enfim, a manifestação de Deus aos outros. Só que, por que Asaf, eu e você, temos dificuldades com as questões da igreja? Pastor, porque nós não vivemos um avivamento. Sim, daqui a pouco a gente vai ver no Salmo 73 por que a gente não vive o avivamento. Mas tem uma coisa ainda muito importante. É porque às vezes nós estamos querendo viver a unidade sem a intimidade. Viver unidade sem intimidade é mentira. Mas pastor, não é pela fé? Sim, mas você só pode ter fé se você estiver interligado na videira verdadeira. Aleluia. Senão a tua fé é a meia estável, é meia insegura. E às vezes a gente vai querer se relacionar com os irmãos e a gente começa a ter desordens entre nós. E a gente fica perguntando por que isso está acontecendo. Nós nascemos no mesmo Cristo, nós fazemos parte da mesma família, nós somos irmãos. Gente, pelo amor de Deus, nós somos irmãos, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu estou tentando viver o segundo passo sem viver o primeiro. Eu nunca vou conseguir me relacionar divinamente com meu irmão se eu não tiver intimidade com Deus. Não adianta eu tentar entrar por corvinhos. Ele é bonitinho, ele é maravilhoso, ele se parece comigo, a gente tem as mesmas ideias, ele mora do lado da minha casa, ele me levou um sorvete, ele paga um lanche para mim, no culto a gente senta sempre junto. Tudo isso não vale
não estiver íntimo com Deus. Senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, e machuca a mão para lá, e machuca a mão para cá, e machuca a mão para lá, e machuca a mão para cá. E aí começa a acontecer uma coisa muito triste, o povo começa a sair da igreja. Aí eu não quero ficar nessa igreja não, só tem gente que me maltrata, que me bate, que não sei o quê, e eu também sou maltrato, só bato. E aonde que está esse problema? Está faltando um avivamento, sim. Aí a gente busca o avivamento, a gente se emociona, a gente dá glória, a gente pula, a gente recebe uma rajada, mas às vezes a gente não para analisar como é que está a nossa vida lá no meu quarto. Como é que está a minha intimidade? O que está acontecendo no meu relacionamento com Deus? Quanto tempo eu estou gastando com Deus? Quanto eu tenho ouvido de Deus? Quanto Ele tem falado comigo? Quanto Ele tem me dirigido? Quanto Ele tem se movido na minha vida? Então, queridos, por favor, o que eu vou dizer para você é estranho, mas é uma verdade. Não tente se relacionar com as pessoas da igreja se você não se relaciona com Deus. Não faça isso. Não faça isso. Senão você vai machucar muita gente. Senão você vai destruir muita gente boa. A dona Lídia, que foi a presidente do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, ela tinha um discurso muito interessante. Ela falava que chegavam dois tipos de alunos lá no seminário. Os que eram fugiu a frase dela. Os que eram para serem provados e aprovados por Deus, e os que vinham para provar os que iam ser aprovados por Deus. Sabe como é que é isso? Tem um camarada que Deus chama para o seminário, e tem outro que o diabo leva. Uai. No final da história, Deus é soberano sobre tudo, e Deus vai fazer com que a glória dele se manifeste no chamado. Mas tem lá uns capirotos lá que nos camaradas. E aí, o que é que acontece? A pessoa não percebe. Por quê? Porque ela acha que a igreja é igual à escola. Não é. É igual à família. Não é. É igual ao trabalho. Não é. Eu me relaciono de qualquer maneira. Não dá. Porque, queridos, nós estamos numa batalha diária contra a nossa carne e contra o inferno. E se nós tentarmos vencermos essas duas barreiras, segundo a nossa conscientizaçãozinha de que nós podemos nos relacionarmos como qualquer outro relacionamento, a gente vai se afundar. Mas em quem nós encontramos vigor? Em Cristo, na sua glória, no seu poder, na intimidade que eu tenho com Ele. E enquanto eu estou buscando a sua glória, o seu poder, a sua vida, enquanto eu estou sendo modelado por Ele, enquanto a cada dia eu estou dizendo: Senhor, eu me abro, eu me rasgo por inteiro, faz tudo, Senhor, mexe na minha vida, vem novamente, me constrói, eu quero lançar a minha mente, Senhor, o que eu quero é a tua vida, eu não abro mão da tua vida. Aí, meu irmão, quando você chega dentro da igreja, os demônios já sabem. Você não precisa nem abrir a tua boca para mandar sair. Eles sabem, porque eles estão percebendo sua intimidade com Deus. Você acha que o diabo não fica ou não? Seu relacionamento com Deus? Lógico que fica. Lógico que fica. E muitas vezes até tentando atrapalhar. Mas nós somos chamados para uma grande ação do próprio Deus, que é a revelação de quem Ele é na sua inteireza, na sua integridade. Deus não nos chamou para revelar apenas a unha do dedão do pé dele. Não. Deus nos chamou para revelar Ele na sua complexidade, na sua estrutura, na sua completude, naquilo que Ele é na sua inteireza. E para isso, irmãos, não tem outro caminho a não ser a gente quebrar nossa carne, ir para o joelho e falar: Senhor, ou o Senhor faz, ou o Senhor me mata. Porque, irmãos, ficar dando trabalho não dá. Então é melhor pedir: Senhor, me prepare e leva, porque tá bom. Porque nós precisamos de entender uma coisa: estamos aqui para a construção do reino de Deus. E nenhum outro reino pode ser construído junto. Nenhum outro reino. Não cabe.
E o próprio Deus, Asaf, vai dizer isso. O próprio Deus se encarrega de tirar. Mas aí a gente vai para o terceiro passo, que é que sem intimidade não tem ministério. Os meninos estão tocando maravilhosamente bem, as meninas estão cantando maravilhosamente bem, e o menino está cantando maravilosamente bem. Você achou que eu ia esquecer de você? Lógico que não. Com um cabelo desse, jamais. E aí? Mas é verdade, o meu sonho era ter um cabelo desse. Um dia eu já tive, quando eu tinha 6 anos. Não era parecido com esse, mas caiu tudo. E aí eles estão aqui tocando, cantando, e é agradável aos nossos ouvidos. O ministério é uma coisa que chama a atenção. E o ministério não se resume apenas em tocar, em cantar, em pregar, mas tudo aquilo que eu faço para Deus, que acontece e impacta a vida de alguém, é um chamado, é uma vocação, é um ministério. Mas aí, diante da complexidade, ministério é uma coisa complexa. Eu sempre digo que o ministério é como uma espada de 2 gumes. Se você não usar direitinho para dar vida, ele começa a dar morte. Ministério é assim. Se você não estiver bem preparado para segurar, ele vai começar a cortar a tua mão. E aí é que está o perigo. Quando a gente olha para os escândalos ministeriais, quando a gente vê um vídeo, eu não vi, e nem quero ver esse vídeo da pastora que está aí falando, e o povo está debatendo, etc. Quando a gente percebe tudo isso, a gente percebe a complexidade do ministério. E percebe o quanto ele pode trazer benefícios ou malefícios. O quanto ele pode dar vida ou o quanto ele pode trazer morte. Isso principalmente sobre a vida de quem está exercendo o ministério. Porque, queridos, não gravem isso, por favor, em nome de Jesus, no celular, na cabeça, aonde você quiser, pendure, escreva de batom no seu espelho, aonde você quiser, mas grave, por favor. Não existe ministério sem intimidade com Deus. Não existe. Existe talento. Eu tenho um talento bom, tá bacana, gosto de tocar, gosto de cantar, gosto de evangelizar, eu sou bom, converso bem com as pessoas e tal. Talento é uma coisa, mas chamado não. O chamado, ele é fruto de uma intimidade plena com Deus, e que naqueles momentos mais íntimos, Deus chega para você e sopra na sua alma, e às vezes você leva até um susto. Diz: que é isso, Deus? O senhor está brincando comigo? Porque eu não estou brincando, não. O ministério, ele aparece a partir de um relacionamento profundo com Deus. Não queira acreditar que você tem um ministério porque um dia você aprendeu a fazer alguma coisa muito bem. E eu sempre falo sobre isso. Eu nasci numa família de músicos, eu tenho um talento da música, eu cresci ouvindo música, eu dormia do lado de uma caixa de som. Isso faz parte da minha alma, da minha estrutura emocional e física. E estudei música, me formei em música, toquei muito tempo. E quando eu me converti, o que eu pensei que eu ia ser na igreja? Um músico. E Deus falou 3 vezes comigo a mesma coisa: eu quero mais de você. Mas, irmãos, eu não precisaria dizer isso, mas eu vou dizer porque tem alguns irmãos aqui que não me conhecem bem. Mas eu não precisaria, eu não estou aqui contando nenhuma vantagem sobre mim. É só um testemunho do que aconteceu comigo. Mas todas as vezes que eu ouvi Deus falando,
eu quero um pouco mais de você, eram momentos da minha intimidade com Deus. E eu ficava perguntando, a primeira vez que Deus falou isso, eu falei, bom Senhor, eu já estou tocando na igreja. Eu fui tocar na igreja, irmãozinho, sem crente, no culto de quarta-feira de libertação. O baterista me conhecia, não tinha baixista, não tinha guitarrista, não tinha ninguém, só tinha bateria. Ele me chamou lá de longe, eu falei, isso você toca a música do mundo, cara. Não, vem. Foi assim que eu comecei na igreja, a primeira quarta-feira que eu entrei na igreja. E como é que eu seria, como é que provaria para mim que o meu ministério não era na música? E aí eu me aprofundei naquilo. E Deus disse a primeira vez, eu quero mais de você. E aí eu falei, bom, eu já tinha me formado em harmonia funcional. O próximo curso seria arranjo. E eu queria ir no mundo fazer um curso de arranjo. E aí então eu fui fazer um curso de arranjo. E comecei a fazer curso de arranjo. E gastando dinheiro, mas ali investi por quê? Porque eu acreditava piamente de que Deus havia me chamado para o louvor. E aí então, Deus falou a segunda vez quando eu estava estudando arranjo, eu quero mais de você. Através de uma outra situação e de uma outra pessoa, de um outro momento. E eu falei, ai Deus, a única coisa que eu posso entender agora é que o Senhor quer que eu seja um compositor. Mas eu nunca tive tino para isso, nunca consegui decorar letra de nada, nunca prestei atenção em letra nenhuma. Meu negócio é harmonia e ritmo, mais nada. Mas já que o Senhor quer isso, eu vou tentar começar a escrever alguma coisa. Olha só, e aí Deus falou a terceira vez, eu quero mais de você. E eu falei assim, estou entendendo. E aí Deus me deu um sonho. E nesse sonho estava claramente que Deus estava me chamando para o seminário. Eu nunca na minha vida pensei em ser pastor, irmãos. Nunca. Achava até bonito, mas nunca pensei. Até porque eu era tímido, não tinha nada a ver comigo. Quando eu tocava no mundo, eu tocava de lado da plateia. E em alguns lugares que tinha uma cortina, eu tocava numa churrascaria, eu descia e sentava por trás da cortina e tocava. Então, eu me converti desse jeito. Então, ser pastor tímido como eu era, impossibilidade, não existia. Mas Deus estava falando, eu quero mais de você. E Ele me levou para dentro do seminário. E num belo dia, no segundo ano, eu queria ser. Então, já que eu estou no seminário, eu amava missões, então eu vou ser um músico missionário. Aí um dia Deus me deu uma experiência, um tiroteio dentro do ônibus que eu estava trabalhando no Rio, dá uns 80 km de distância, um tiroteio dentro do ônibus terrível, e eu me abaixei atrás daqueles bancos pequenos e esperei o tiroteio acabar. E quando eu levantei, o vidro que eu estava encostado estava estilhaçado, a pessoa que estava na minha frente com um tiro de 38 dentro da batata da perna, o senhor que estava do meu lado com uma valeta de 38 aqui no joelho, e a senhora que estava atrás de mim baleada no braço. E eu falei, eu estou furado, lógico que eu estou furado. E aí eu tirei a cabeça e fiquei desesperado, falei, gente, pelo amor de Deus, tem um furo aqui dentro. Não, calma, você não está furado não. E eu estava indo para onde? Para o seminário. Cheguei lá no seminário, sentei atrasado, com os olhos desse tamanho, veio um bilhetinho lá de trás para mim. Marcão, o que aconteceu? Deus me incomodou para orar o dia inteiro por você. Era uma irmã, eu chamei ela e o irmão dela que estava junto com a gente para fora, e a gente foi orar, agradecer a Deus pelo livramento. E aí então Deus usou essa irmã para desvendar um mistério que eu não sabia. E ele disse, eu te levei aonde te levei, te deixei acontecer o que aconteceu, para te provar que eu tenho o governo e o controle da tua vida e de todas as coisas que acontecem com você. E hoje eu estou colocando um cajado na tua mão, porque você vai pastorear um povo que não te conhece, que nunca te viu. Irmãos, e eu sentia o calor de um cajado, de uma madeira quente na minha mão. Eu nunca mais tive aquela sensação. Eu não conseguia fechar a mão. Eu não conseguia. Eu sentia o cajado na minha mão. E aí naquele dia, eu entendi o que Deus estava falando. Ministério, irmãos,
não dá para ser descoberto apenas por causa do talento que Deus te deu. Porque o talento da música Deus me deu, não sou eu que hago. Só que o ministério é outra questão. O ministério é chamado para revelar profundamente quem Deus é, o que Ele quer e o quanto é poderoso. É isso que nós precisamos de entender. Mas não se chega a conclusões óbvias como essa na carne. Não. Eu preciso de viver a intimidade de Deus, que é o avivamento. Vamos para frente. Então, vou ler aqui para mim não me perder. Ordem única das coisas. Intimidade nos leva à unidade, que nos leva ao ministério. Não se tem unidade sem intimidade. Não se tem ministério sem intimidade. Então chegamos à conclusão de que todo avivamento começa com intimidade. E a unidade e o ministério são consequências da intimidade. Mas todo avivamento ou reavivamento começa com duas questões: quem eu sou e quem Deus quer me tornar. Voltando para a intimidade, eu já entendi a consequência da unidade e do ministério. Aí eu volto para a intimidade. Na intimidade, o que Deus quer comigo? Duas coisas: me fazer entender quem eu sou de fato e fazer eu entender quem Ele quer me tornar. Eu estou aqui olhando segundo um prisma de relacionamento, unidade e ministério. Quando eu olho no prisma de unidade e ministério, então eu entendo que na intimidade Deus precisa de resolver comigo duas coisas: quem de fato eu sou e quem Ele quer me tornar. E aí então, para mim essa é a essência de uma vida sincera de intimidade. Senhor, quem é que eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Por que falo como eu falo? Penso como penso? Ajo como eu ajo? Por quê? Eu preciso de que o Senhor da glória esclareça de uma vez por todas quem eu sou de fato. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de viver a unidade e o ministério sem me conhecer. Porque eu só posso conhecer ao Senhor quando de fato eu me conhecer. Que é uma outra grande verdade. Às vezes, irmãos, a gente se converte, vem para a igreja, faz parte do ministério da igreja, mas a gente não conhece a Deus. E eu digo isso com toda sinceridade, diante daquilo que a gente vê acontecendo dentro das igrejas. Coisas absurdas. E a gente para e pensa: não é possível, não se conhece a Deus? Não, não se conhece. Mas por que não se conhece a Deus? Porque não se conhece de fato. Porque nunca parou para prescrutar a própria alma. Porque nunca parou e falou: Senhor, me sonda e faz com que eu entenda quem eu sou de verdade. O apóstolo Paulo, ele fazia muito isso. Davi fazia muito isso, que era aquela análise de buscar, de entender quem ele era de fato. Por quê? Porque eu só consigo entender em quem Deus quer me transformar quando eu entendo quem eu sou hoje. E eu só entendo quem eu sou hoje quando eu percebo as minhas fraquezas. E para que Deus faça, eu preciso de reconhecer as minhas fraquezas. Foi o que o apóstolo Paulo falou: para que a graça aumente, ela aumenta em cima da minha fraqueza. Para que o poder de Deus se manifeste, gente, eu preciso que vocês pensem da cabeça, em nome de Jesus. Para que Deus se mova poderosamente, Ele precisa de mostrar para você o quanto você é fraco. E quando Ele revela o quanto você é fraco, você se torna totalmente dependente dEle. E então Ele vai construir a glória para o nome dEle sobre a tua fraqueza. Mas enquanto nós estamos achando que somos fortes, que a nossa justiça é boa, que nós somos corretinhos, que A, B, C ou D precisa de ler na minha
mostra, me prova quem eu sou, por que eu sou. E Pai, me faz acreditar. Foi o que Ivan falou aqui. Eu estou vendo a porcaria de pessoa que eu sou, mas me faz acreditar que o Senhor pode pegar essa porcaria e fazer algo glorioso para o teu nome. O Senhor pegou Davi, que estava lá atrás das ovelhas variadas do seu pai, e o transformou num guerreiro, num príncipe, num compositor, melhor rei de Israel. O Senhor pegou uma mula, Senhor, uma mula não é nada, mas o Senhor usou uma mula como um instrumento profético para Balaão. O Senhor pegou Pedro, um homem rústico, um homem bruto, e tornou ele um dos maiores conselheiros da igreja primitiva. O Senhor pegou Paulo, um assassino de crente, Senhor, é possível, e transformou. Depois de Jesus é Paulo. Para mim não tem José, não tem Davi, não tem Abraão, não tem Jacó, não tem. Não, para mim é Paulo. Você é fraco, eu também. Mas vamos dizer isso intimamente para Deus. E vamos dizer, Senhor, aviva-me. Senhor, me prova quem eu sou. E me dá uma visão diária para que eu possa crer e ver no que o Senhor quer me transformar. E eu vou crer nisso. E eu vou andar sobre isso. E eu vou desejar isso. Isso vai ser o ideal da minha vida. Por quê? Porque o meu objetivo é agradar o teu coração. É que o Senhor seja glorificado. É que a tua história seja escrita na minha história. Assim percebo o quanto preciso de Deus. Me leva a uma busca de conhecimento de quem sou. Percebo minhas qualidades e fraquezas. E vou nessa busca conhecendo o coração de Deus para comigo. A maior intenção de um reavivamento é para que Deus volte a ser adorado, respeitado, visto e temido. Ou seja, no avivamento Deus aparece e a gente some. É aquela música, eu gosto tanto daquela música, né, que eu quero me esconder. Deixa eu escrever aqui. Escondo o rosto para que vejam a tua face em mim. Como é que é? Da nuvem. Para que tu cresças mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Deus aparece e eu desapareço. A glória é só dele, a honra é só dele, o aparecer é só para ele, o ser temido é só ele, e eu sumo. Aí então a gente chega. Pastor, mas agora que a gente chega no Salmo 73, agora. Mas nós somos 9, eu prometo. O Salmo 73, ele consegue traduzir uma coisa ainda muito importante. Avivamento é uma coisa que deveria ser comum a nós. Deveria. Somos crentes, nascidos de Jesus, sedentos por Deus, então o avivamento deveria ser uma coisa constante, todo dia. Uma busca, uma intimidade sempre. Mas o que acontece? Acontece o que aconteceu com Asaf. Como eu disse, quem ele era, o que ele fazia, um homem muito hábil, e eu creio que cheio de Deus, uma hora ele começou a se encantar. Eis aí a questão. Ele começou a se encantar pela prosperidade do ímpio. E esse encanto, segundo ele, foi tão drástico que quase que ele escorregou. Quase que o seu pé tombou. O seu coração se insatisfez. Sua alma ficou abatida.
numa posição ameaçadora. Quando é que perdemos o objetivo do avivamento, da intimidade, da unidade, do ministério? Quando começamos a nos encantar com a prosperidade do ímpio. Mas como é que é isso, pastor? Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não te chamou para plantar e colher para ficar neste mundo. Deus te chamou para ser para a glória dele na eternidade. Mas, pastor, eu preciso de comer e coma, trabalho para isso. Pastor, eu preciso de investir sim, coma, trabalhe, se vista para isso. Mas faça o seguinte, por favor: tudo que você for fazer, encontre um objetivo final em que Deus seja glorificado, honrado, festeirado. Eu trabalho porque eu quero sustentar a minha família, para que a minha família seja um instrumento de Deus na face da terra. Eu compro minhas roupas bonitinhas para que as pessoas olhem para mim e vejam que em mim, além da roupa, tem uma pessoa maravilhosa que está cheia de Deus. Todas as coisas que eu faço precisam de refletir e de alcançar a glória de Deus. Senão, irmãos, eu fico trocando 6 por meia dúzia, eu fico investindo com um saco furado, eu fico deixando a minha vida ficar sovada, ficar mexida, ficar crescendo muito, mas sem volume de verdade. E aí, foi isso que Asaf viveu. Um tempo em que o seu coração se afeiçoou pela riqueza que os ímpios estavam vivendo. E isso foi o solapando, foi o entristecendo, foi o frustrando, foi o decepcionando, foi fazendo com que ele se levantasse contra Deus. Eu digo, se levantar contra Deus é demais, tudo bem, mas questionar a ação de Deus, melhorzinho, questionar a ação de Deus, aí ele chega naquilo que a gente está falando aqui. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim das coisas. Entendi o que Deus estava fazendo. Entendi quem Deus era na minha vida. Entendi a fraqueza do meu coração, a vulnerabilidade da minha vida. Entendi o lugar de Deus, a intimidade de Deus é o lugar da gente entender de fato como as coisas estão, como elas são e como elas serão. Esse é o lugar. E Deus está nos chamando para esse lugar, para um lugar de avivamento. Por que deixamos a intimidade? Por causa da inveja, por causa do desejo de uma prosperidade segundo a nossa escolha, por causa de um questionamento sobre a justiça de Deus, por causa de que eu aproveito, por causa do questionamento de que proveito há na santidade. Asaf falou isso. Poxa, uma vez minha mão à toa, porque o camarada lá está prosperando e eu estou aqui, me sacrificando todo dia de manhã, é uma labuta. Eu tenho que matar um leão por dia, tenho que dizer não para casa, eu tenho que me santificar. Mas, às vezes a gente vai deixando essas coisas alcançarem o nosso coração. E a gente começa a dizer: onde está Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Mas, queridos, Deus está nos chamando para um novo tempo. Para um tempo de avivamento. Para um tempo de intimidade, de unidade e de chamado ministerial. E eu preciso de escolher a quem eu quero dar ouvido, a quem eu quero buscar, a quem de fato eu quero investir na minha vida, aonde eu quero realmente doar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, a quem eu quero doar. E o Senhor espera que seja para Ele. Só existe um lugar para se vencer tudo isso, é no altar do Senhor. Eu e você só podemos vencer as tamanhas flechas malignas que vêm contra o nosso coração, sobre todas essas questões, da riqueza, da insegurança, da falta de uma pessoa, do sexo antes do casamento, da santificação, de uma mente mais pura. Só tem um lugar que a gente pode vencer isso, e exatamente no Santo dos Santos, no lugar da presença
do Senhor. Eu quero pedir que você feche os seus olhos nessa hora. Quero pedir a Rafa que se prepare. É a outra Rafa. Rafa da Igreja Cruz. Esse momento é um momento para você refletir na sua vida. E Deus nos trouxe aqui para nós sairmos com uma definição. Ou queremos um avivamento, ou queremos um avivamento. E eu quero crer que Deus colocou uma tela espiritual lá naquela escada. Glória a Deus. Aleluia. E que você só vai conseguir passar por ela se de fato você permitir Deus avivar você nessa noite. Glória a Deus. Acendeu meu coração, eu pude ver além da escuridão. Tua presença, a fidelidade, graça e amor, me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu
lugar onde está, para que a ciência e o poder sejam de Deus, não nós.
Aleluia, Senhor. Visita, Senhor, profundamente o teu povo nesta noite. De maneira, Senhor, que o teu nome possa iniciar a nossa alma, lapidar os nossos corações e nos tornar, Senhor, para a intimidade contigo. Em unidade, com o ministério, vocação, chamado. Faz-nos, Senhor, fortes neste tempo. E marca-nos pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que essa juventude, Senhor, onde ela for, ela possa produzir frutos da glória do teu nome. E cada igreja que representar o Senhor, o teu Espírito possa ter liberdade através dessa juventude. Para revelar o teu próprio caráter, a tua própria essência, Senhor, a tua própria vida, para que a tua justiça, Senhor, seja vista, para que o teu amor seja contemplado, para que o teu poder seja desejado, Senhor. Levanta nossos jovens avivados, desejosos dessa intimidade, para o comprometimento. E livra-nos, Senhor, da tamanha, Senhor, maldade do mundo que tenta nos corromper, que tenta nos provar que melhor é estar lá do que aqui, que tenta dizer para nós, Senhor, que o mundo é mais saboroso do que o lugar santo. Livra-nos, ó Deus, dessas mentiras fraudulentas e leva-nos cada manhã ao lugar santíssimo, ao encontro perfeito, ao relacionamento íntimo, para que deitemos no teu colo e sintamos, ó Deus, o teu calor, para que, ó Deus, o teu toque refrigere a nossa alma, para que a alegria do nosso coração seja perfeita. Aleluia. Levanta-nos como jovens alegres, como jovens dinâmicos, como jovens que não olham para trás. Levanta-nos, ó Deus, cuida, Senhor, dessa juventude e torna-nos, Senhor, capazes desta tão importante obra que tens colocado na nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Vamos ensinar os irmãos. Como sempre eu não sei nem o que falar.
Agora para papai. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero agradecer a todos os líderes locais que têm se empenhado de coração. E a toda essa juventude que está aqui. Essa geração que o Senhor levantou debaixo para mostrar quem Ele é em nós. Não foi outro, foi você, guerreiro, para alcançar outros. Eu agradeço a vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a todos os pastores que aqui estão presentes. Obrigado mesmo. Eu falei até com o pastor Marcos, nós sentimos saudade de vocês quando temos programações assim. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem sido espelho para nós. Por mais que vocês tenham aumentado nossa rebeldice várias vezes, tem sempre estado do nosso lado, apoiando. E aqui está essa juventude. E agradecer a cada um de vocês. Os pastores que vocês têm sido homens de Deus nessa vida, assim como suas esposas também. Eu agradeço muito pela vida de cada um de vocês. Obrigado. Quero agradecer ao ministério do louvor, Antônio. Deus continue te abençoando, meu irmão, a toda a sua família, toda essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado. Irmãos, nós estamos encerrando. E eu queria encerrar com uma foto, né? Pode ser, irmãos? Pode ser? O jornal passa na terra. Isso. Como poderias fazer para todo mundo aqui na frente mesmo? Melhor, né? Então, pessoal, antes de orar, antes de entrar, vamos orar agradecendo a Deus, amém? Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua glória. Nós ficamos, Senhor, sem palavras para dizer a Ti algo nesse momento. Nós só podemos te dar graça, nós só podemos te dar glória, Senhor, porque Tu és digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que essa chama, a qual foi acesa nesta noite, Senhor, venha ser, Senhor, cada vez mais forte, e por onde passarmos possamos iluminar, Deus, vidas, e que possamos, Senhor, amar uns aos outros, e assim buscar mais a Tua face. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui, te agradeço pela minha vida, te agradeço, Senhor, pela Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. É isso que eu te peço. Amém.